onde houveram várias trocas de liderança, Brandon Jones vence pela primeira vez na temporada NASCAR Xfinity Series. Eu sou o Lucas Baptista e vamos falar de NASCAR. E aí galera, como vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje eu volto aqui para mais um vídeo. Dessa vez da NASCAR Xfinity Series correndo no autódromo de Darlington, na Carolina do Sul. Bem, antes de começar a falar sobre a corrida, eu quero pedir para vocês deixarem um like nesse vídeo, se inscreverem no canal, falta 20 inscritos para a gente chegar aos 100 inscritos, eu conto com o seu apoio aí, falta mais 20, então por favor se inscrevam neste canal, muito obrigado a quem já se inscreveu primeiramente. Depois, você pode compartilhar esse vídeo para que cada vez mais pessoas vejam esse canal e também comentar aí embaixo a sua opinião sobre a corrida NASCAR Xfinity Series, quem você acha que foi melhor e tal, beleza? Bem, começando com o grid de largada, o Christopher Bell foi o líder, foi o pole position com o Brandon Jones em segundo, Justin Allgaier em terceiro, Taylor Gray em quarto, Sonny Meyer em quinto, Carson Kivap em sexto, Daniel Dye em sétimo, Chase Elliott em oitavo, Christian X em nono e o Sheldon Creed na 10ª posição. Esses foram os 10 primeiros colocados. Agora os que são destaques que ficaram um pouco mais para trás. Jesse Law, 11º, a gente teve o Corey Zilt em 16º, o Austin Hill em 19º e o que eu acho destaque, no caso, né, o Josh Williams na 29ª posição, além do Ross Chastain na 27ª posição. Esse é o grid de largada, beleza? Então vamos começar aqui com a corrida, com o Christopher Bell largando na liderança da corrida, com o Brandon Jones na segunda posição, o Allgaier e o Taylor Gray logo atrás. Uma boa largada do Christopher Bell. Ele assume a ponta da prova, o Brandon Jones fica para trás. O Brandon Jones fez uma ótima corrida no sábado, ele correu muito bem, mas, porém, entretanto, todavia, tivemos umas trocas de posições ao longo da corrida. O Allgaier ultrapassando o Taylor Gray e mais para frente o Allgaier passando o Brandon Jones e o Christopher Bell, porém, nós chegaremos lá. O Allgaier, nesse momento, ele passa o Taylor Gray, que não fez uma corrida muito boa. Ele começa bem, só que depois ele fica para trás. E um destaque que eu queria colocar para vocês aqui é o carro do Sonny Meyer, o 41, que faz, de novo, uma corrida muito regular, como ele vem fazendo. Só que o que eu queria dar mais destaque aqui nem foi o desempenho dele. É muito mais a pintura que usou nessa corrida. Eu vou até mudar aqui para vocês verem, ó. Não sei se dá pra vocês perceberem, mas a pintura do carro do Sonny Meyer foi uma pintura que foi feita pelo Kurt Busch muito tempo na Cup Series. E eu só queria trazer essa curiosidade que fazia muito tempo em que um carro da Haas, mais especificamente o número 41 não usava essa pintura da Monster com o símbolo da Haas na frente. Fazia muito tempo que a gente não tinha esse esquema de pintura nos carros da Haas. E ele volta nessa temporada. Primeiro do dia foi no acidente do Smithley. Do Wright, eu confundi aqui. O Wright acaba batendo, o 5 do Wright acaba batendo, bandeira amarela. Ele colide com o Josh Williams, que acaba tendo um pedaço do seu para-choque traseiro arrancado. E bandeira amarela acionada, vamos para a relargada com o Christopher Bell na liderança, Justin Allgaier na segunda posição. E quem se dá melhor nessa largada é o piloto do carro número 7, Justin Allgaier, que relarga e assume a liderança da prova, deixando o Bell, o Taylor Gray e o Brandon Jones para trás. Porém, nós tivemos o Harrison Burton, o Brennan Poole, o Kyle Sick, o Anthony Alfredo, o Christian X e o Josh Bilicki conseguindo ir para frente por conta de que eles pararam no box nessa bandeira amarela. Os pilotos da frente do pelotão, eles não pararam no box, eles pararam na bandeira de segmento. Os pilotos que estavam lá atrás, eles arriscaram tudo e no caso do Jerry Burton, do Brennan Poole, do Kyle Sieg e do Anthony Alfredo,
deram muito certo, porque eles conseguiram somar pontos importantes. O Harrison Wilson até ganhando o segmento, e assim, o Harrison Wilson passando o Bell e passando também o Brandon Jones. O Brandon Jones é o ponto na corrida que ele ganhou, ele ganha a corrida. Eu queria destacar ele aqui. O Brandon Jones, peraí, só vendo aqui. O Brandon Jones, ele não tinha o melhor carro da prova. Isso era nítido. Ele não tinha o melhor carro, mas teve, não sei se é a melhor estratégia, mas o melhor time de pit stop no momento em que foi necessário. Houve uma parada no box antes da largada final, onde acho que foi, se não me engano, foi o Chase Elliott e o Brennan Poole que não pararam no box. Se não me engano, foram esses dois aí que não pararam no box. Eles largaram na frente, o Harrison largou em terceiro. Ele foi o primeiro piloto a sair do box, sendo que antes disso o Chastain havia assumido a ponta antes do box. Aí teve uma bandeira amarela, o Brandon Jones ele volta na frente em relação ao Chastain e ele consegue vencer a prova porque o Brennan Poole estava com o pneu muito mais desgastado. O Brennan Poole foi uma estratégia de tentar tudo ou nada, não deu certo para ele e ficou lá para trás. O Brandon Jones, ele teve o melhor time de pit stop, ele consegue chegar na frente de todo mundo no final da parada, relarga em terceiro, passa o Brandon Poole e o Chase Elliott, se não me engano, ele passa e assume a liderança até o final. O Chastain, ele fica atrás, ele termina a corrida na quarta posição, ele tenta reagir, ele relarga numa posição, ele tenta reagir, só que não chega a tempo e dá o piloto do número 20, Brandon Jones, que fez uma corrida, claro, lembrando, ele não tinha o melhor carro, mas teve o melhor time de pit stop quando necessário. Aí a gente teve o Christian X com pneus mais novos em relação aos pilotos da frente, passando o Brandon Jones, passando o Bell e passando o Chastain. Bom, final do segmento, nós tivemos o Harrison Burton na liderança, ganhando os 10 pontos, claro, com Justin Allgaier em segundo, Brennan Poole em terceiro, Kyle Sieg em quarto, o Anthony Alfredo em quinto, Brandon Jones em sexto, Christian X em sétimo, Josh Bick em oitavo, Ross Chastain em nono e o Sheldon Creed acabou passando o Chase Elliott no final, assumindo a 10ª posição. Lembrando que o Chastain é o único daqui que não soma pontos porque ele não compete a temporada regular da NASCAR Xfinity Series. Então tá aí o grid final do primeiro segmento. Vai ter só a troca aqui entre o Brandon Jones e o Alfredo e o Elliott e o Sheldon Creed. Sheldon Creed somando os seus um pontinho nesse segmento. Vamos ter uma largada com o Brandon Jones na liderança, seguido do Justin Allgaier, que mais uma vez faz uma largada muito boa. O Allgaier que largou muito bem. Ele fez largadas muito boas esse final de semana. Na maioria das largadas do Allgaier, ele largou em segundo lugar, pela linha de dentro, e conseguiu assumir a ponta. O Allgaier, ele foi um especialista esse final de semana em largadas. Bom, aí nós temos a estrela do carro de Chastain brilhando. O Chastain, ele estava meio apagado na corrida até o segmento número 2, onde ele começa a aparecer. A gente tem quase um acidente com o Chase Elliott, o Jay Burton e o Alfredo, se não me engano. O Elliott toca no muro, toca no Jay Burton e o Burton toca no Dilick, no Josh Dilick. Eles quase causam uma amarela. O Chase Elliott, que fez uma corrida muito abaixo do que esse carro número 7 pode entregar. A gente já viu isso sendo com o Kyle Larson, por exemplo, em Homestead, Miami, onde ele corre na Xfinity Series. Ele consegue ter um bom desempenho, ele quase vence a prova, termina em quarto, mas ele tinha o melhor carro da corrida, porém no overtime quem se dá melhor é Justin Allgaier, o rei das largadas, que mais uma vez esse ano relarga muito bem, está relargando muito bem esse ano em geral, nas bandeiras amarelas e nas voltas das bandeiras amarelas e bandeiras verdes. Nas largadas, o Justin Allgaier tá indo muito bem. E, segundo número 2, temos o Justin Allgaier, número 7, somando 10 pontos, com o Christian X em segundo, Ross Chastain em terceiro,
Brandon Jones em quarto, Harrison Burton em quinto, Carson Kivap em sexto, Christopher Bell em sétimo. O Bell que ficou meio apagado nessa corrida. Eu esperava mais o Bell. Pelo que o Romeo havia apresentado até aqui, eu era um piloto que tava. Eu era um cara que tava otimista com o Christopher Bell. Só que ele não correu tão bem. Então teve um fator que também não fez com que ele terminasse tão bem assim na corrida. Bell, Elliott, que também, assim como o Bell e o Chastain, não soma pontos. Jesse Love e Sean Creed. Aqui eu vou colocar o ponto de novo de Jesse Love e Austin Hill. Novamente, eles correm abaixo. Mais uma corrida em que os dois correm abaixo. Porém, o Jesse Love ele corre melhor em relação ao Austin Hill na corrida. Ele vinha muito mal, o Jesse Love. Ele vinha muito, mas muito mal. Pelo menos em Darton ele consegue terminar melhor do que o Austin Hill, seu colega de equipe. Então, dá Justin Allgaier, número 7, vencendo o primeiro segmento. Relargada, bandeira verde. Justin Allgaier contra Christian X. E de novo, o rei das largadas em Harrington assume a liderança, seguido do Ross Chastain, que também passa o Christian X. Eles assumem a liderança, o Allgaier assume a liderança. E nesse terceiro segmento, o Chastain ele tinha o melhor carro de todos. O Chastain ele passa o Allgaier e assume a liderança. O Allgaier até tenta batalhar, eles passam uma briga ferrenta na primeira curva. Porém, o Allgaier não resiste na terceira e quarta curvas e acaba sendo superado pelo Ross Chastain, número 9. E Ross Chastain assume a liderança, seguido de Justin Allgaier e Christopher Bell. E aí quase que o Austin Hill causa um acidente com o 39 do Ryan Sick. Quase, hein? Muito quase. E o Sam Mayer logo atrás ali, quase envolvendo, só conseguindo passar ileso e passando o Austin Hill aproveitando isso. Bom, Chastain liderando, Allgaier em segundo e Christopher Bell em terceiro. Quando temos a bandeira amarela, Taylor Gray, que vinha no desempenho mediano até aqui, roda, bate e causa mais uma bandeira amarela, se não me engano, a quarta da corrida até então. Largada, dessa vez com Brandon Jones na liderança, seguido de Harrison Burton, Christopher Bell, Chase Elliott e Ross Chastain. De novo, o Harrison Burton larga muito mal, ele vai lá para trás, quase causa um acidente, mas ele se mantém na pista. E temos Brandon Jones, Christopher Bell, Chase Elliott e Chastain brigando pela ponta, o Christian X logo vindo atrás. E temos o Bell passando quase passando o Brandon Jones, porém o Garrett Smithley roda, causando mais uma bandeira amarela. Garrett Smithley rodando, bandeira amarela. Mais uma amarela, relargada, faltando 25 informações para a corrida. Brandon Jones contra o Christopher Bell. E quem está na melhor largada de novo? Brandon Jones, que assume a liderança. O Chase Elliott fica na quarta posição, ele vai perder essa posição no Chastain na largada. Chastain passa e temos Brandon Jones, Christopher Bell, Ross Chastain e Chase Elliott. O Chastain acaba passando o Bell e posteriormente acaba passando o Brandon Jones. Vem um detalhe, ó. O Bell ele ficou atrás, e aí esse é o detalhe que eu queria falar do Bell por um fator. Eu falei, por um fator que Christopher Bell ficou mais à frente. Tá aí o fator. Chastain sendo Chastain. Chastain ele acaba empurrando o Bell pro muro. O Bell pra não sair, sem escolha, acaba batendo no muro e tem o seu pneu estourando aí. Ou, no mínimo, tendo a sua parte dianteira dos carros sendo muito danificada. De novo, Chastain sendo Chastain. Ele poderia ter dado muito mais espaço. Ele tinha muita curva para dar espaço. Ele tinha muito espaço para conseguir deixar o Bell tentar alguma coisa. Só que não, ele preferiu empurrar o Bell contra a parede. E aí o Bell ficou sem escolha, a não ser aceitar que ele bateria no muro. E, mais uma vez, Chastain sendo Chastain. Chastain, ele é um piloto que, desde que ele estreou na NASCAR, ele tem a fama de ser um piloto sujo, em que os pilotos que não gostam dele. Muitos pilotos eles não gostam do Chastain por causa de ser sujo. Assim como os pilotos, eu posso falar, dar um exemplo bem claro aqui, como Austin Dillon, que na prova de quem não sabe, em Richmond no ano passado, ele toca no Logano
com uma força muito excessiva, colocando roda, e depois ele roda o Hamlin e ganha. Só que a NASCAR, ela tira a vitória do Austin Dillon pelo fato da considerar que foram manobras muito agressivas demais. Foram manobras muito foram manobras agressivas demais, excessivas demais. Ele não precisava fazer aquilo. Beleza. Christopher Bell, ele teve a sua parte dianteira do carro danificada, porém, bandeira amarela, Antônio Alfredo rodando, o Ronnie Mann também batendo no Antônio Alfredo, e o Josh Williams, coitado do Josh Williams. Meu Deus, o Josh Williams, ele tava ali de boa, ele tava quase escapando quando tivemos ali o Josh Williams sendo tocado. Pra ver de novo, ó. Temos ali o Ronnie Mann com o Antônio Alfredo. O Ronnie Mann toca no Jeb Burton e aí o Antônio Alfredo colabora com a dança. Aí tem até o 28 se envolvendo. Aí o Ronnie Mann, eu não entendi porque o Ronnie Mann foi pra linha de cima. O coitado do Josh Williams acaba se envolvendo. Ele na linha de cima, ele não tem pra onde sair. E aí acaba batendo na traseira do Ronnie Mann. O Josh Williams, que de novo não fez uma boa corrida, como ele tem sido uma constante essa temporada. Josh Williams novamente não faz uma boa etapa em Darlington. Pitstops. Aí eu falei da equipe de pitstop do Brandon Jones. 14 pontos no segundo final. Excelente para o Brandon Jones. Ele sai na frente em relação ao Gayer, Abel e a Chastain. E só o Elliott... Não, o Elliott ficou na pista, se não me engano. Mas o Elliott ficou no box, perdão. O Brandon Jones, ele consegue uma boa posição, né? Tivemos o Brandon Poole, o Jeb Burton e o Josh Bilyk na frente do pilotão. Eles vão para a largada e Brandon Jones, tendo o melhor carro, passa o Brandon Poole e o Jeb Burton com uma facilidade. Eu confundi, tá? Era o Jeb Burton e o Brandon Poole, não era o Chase Elliott. O Chase Elliott foi no box. O Brandon Poole e o Jeb Burton são ultrapassados de forma muito fácil pelo Russell Burton, pelo Brandon Jones. E aí temos Brandon Jones muito fácil para conseguir, de uma forma muito fácil para conseguir a sua primeira vitória na NASCAR Xfinity Series em 2025, já se classificando de forma automática para os playoffs da temporada NASCAR Xfinity Series. A gente quase teve um título Bell, que ele estava com o protocolo no 48, e ele desenvolve na mesma moeda, quase rodando o protocolo no 48. E aí tivemos o número 20, do número Brandon Jones, vindo para a vitória. Ele vem para vencer pela primeira vez na NASCAR Xfinity Series, seguidos de Chase Elliott, Justin Allgaier, Ron Chastain, o Kvyat na quinta posição. Kvyat fez uma corrida muito boa do que ele vinha apresentando. Colin Zillett, Christian X, Nicolas Sanches, Sam Smith e Sheldon Creed finalizam o grid final na corrida da NASCAR Xfinity Series em Darlington. Mais final de semana completo na NASCAR Xfinity Series. Próxima semana, Bristol. It's Bristol, baby! O famoso coliseu na NASCAR, como sempre tem no vídeo aqui no canal. Aquele abraço, valeu e fui!